com o professor Rangel Júnior, ele que foi o mais votado na consulta para a eleição de reitor da UEPB e compõe a lista tríplice que será analisada pelo governador Ricardo Coutinho. E no segundo momento, você acompanha aqui um debate pré-eleitoral, um debate com a pré-candidata a prefeita de João Pessoa, a ex-secretária de Planejamento da capital, Estela Isabel Bezerra, que vai estar aqui conosco no Conexão Arapuã. Nos dois momentos, claro, com as marcantes presenças do doutor Marcos Pires, do professor Carlos Roberto de Oliveira e do jornalista Tião Lucena, como sempre, todos prontos, preparados, antenados e perfumados aqui para acompanhar o debate no Conexão Arapuã. Eu gostaria de começar o programa de hoje dando um abraço todo especial aos nossos telespectadores em Campina Grande. Atenção, Campina Grande, estive hoje em Campina Grande, abraçar todo o carinho do retorno aqui do Conexão Arapuã, o pessoal do Catolé acompanhando, a Larissa Lima acompanhando, Paulo Dantas do restaurante Mororó, um abraço, grande Paulo Dantas, um sucesso lá em Campina Grande, abraçar todos os nossos telespectadores de Campina Grande. Professor Rangel Júnior, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Arapuã. Boa noite, um prazer, boa noite a todos que essa bancada aqui, que não gosta nada de provocar. Um prazer estar aqui com vocês e poder falar sobre a UEPB, que é um pouco da minha vida. Ok, você também, telespectador, sabe que pode participar aqui conosco através do Twitter, @Conexão Arapuã. Já tem aqui telespectador no Twitter já ligado desde os primeiros minutos aqui no Conexão Arapuã. Doutor Marcos Pires, professor Carlos Roberto, Tião Lucena, muito boa noite. Boa Todos noite. Prontos e preparados? Vamos pra frente. Vamos embora. Vou cheio de dinheiro. Vamos à luta. Dinheiro que dentro, porque eu não tenho, não. Professor Rangel Júnior, para começar a pergunta óbvia e básica, qual é a sua expectativa? Você já teve algum sinal por parte do governador Ricardo Coutinho de que será o escolhido desta lista tríplice ou está, inclusive, preparado para uma outra escolha por parte do governador, que inclusive tem constitucionalmente, legalmente, o direito de fazer uma escolha entre os 3 nomes que foram aí os mais votados nessa consulta da UEPB? Há uma tradição nas universidades no sentido de ser nomeado sempre o mais votado, né? Principalmente no caso nosso, que foi uma eleição resolvida no primeiro turno. Não é uma eleição resolvida de uma vez só, onde a nossa chapa obteve mais de 50% dos votos da comunidade, partindo do princípio que a eleição na UEPB ela se dá no modo da eleição paritária. Portanto, não é o universo total de eleitores que entra no cômputo geral dos votos, mas cada segmento em separado, fazendo uma média ponderada dos votos a partir da votação obtida em cada segmento por cada chapa. Nesse cômputo geral, nós tivemos mais de 50% dos votos, portanto, a nossa chapa considerada vencedora. Eu não tenho, sinceramente, nenhuma preocupação acerca dessa questão. Primeiro é que nós saímos de um pleito onde tivemos uma disputa muito acirrada, no sentido de termos 4 chapas o tempo todo polemizando e discutindo contra uma chapa. Ou seja, o fato de eu representar a chapa de situação criou uma situação onde todos os outros 4 candidatos, as 4 chapas outras, se apresentavam como chapas de oposição. Portanto, cobrando, criticando e fustigando o tempo inteiro um posicionamento da nossa chapa. O que nós fizemos foi uma campanha de propostas, essencialmente. Acho que o resultado foi exposto nas urnas. Nós tivemos uma votação majoritária, né, em 90% praticamente dos setores. Em apenas 2 centros nós não tivemos a maioria absoluta dos votos. Nos outros todos nós tivemos uma maioria disparada. Em 4 centros nós tivemos entre 70% e 80% dos votos. Então, de fato, foi uma votação tanto substancial do ponto de vista da quantidade, mas também com um certo equilíbrio, uma distribuição muito equilibrada em todos os outros centros. Quanto à nomeação, propriamente dita, é uma questão que vai ser tratada a posteriori e não está na minha ordem de preocupações ainda. Eu já encaminhei um pedido, um ofício ao governador, pedindo uma audiência para apresentar para ele não somente a questão eleitoral, que é uma questão formal da universidade com o governador, mas eu, como candidato eleito, procurei e também já fiz um pedido de audiência no sentido de buscar apresentar para ele as questões que nos levaram à candidatura
e a eleição para que ele possa tomar conhecimento do teor do nosso projeto. Mas, professor, sendo de fato Rangel Júnior uma candidatura que até um nome assumidamente da situação, assumidamente de continuidade e de indicação da atual reitora, da professora Marlene Alves, isso não é um empecilho nessa nomeação, já que a gente acompanhou, inclusive trouxe esse debate aqui para o Conexão, aliás, a imprensa toda acompanhou esse debate, desse conflito mais direto entre a reitora Marlene Alves e o próprio governador Ricardo Coutinho. Isso não é um empecilho, não é uma dificuldade a mais que o senhor tem para essa nomeação por parte e essa escolha por parte do governador? Eu acredito que não. Eu tenho uma relação própria também na política, na construção dos processos de organização, de articulação política e de contatos, de diálogo político com todo mundo. Eu tenho 24 anos como professor da UEPB. Você tem filiação partidária? Eu sou do PCdoB, sou filiado ao PCdoB. Que é o mesmo partido da 1989. E, inclusive, apoiei o governador, independente de qualquer questão outra de ordem política, ideológica ou partidária. Mas eu tenho 24 anos como professor da UEPB. E antes desses 24 anos como professor, eu fui aluno da UEPB, militante no movimento estudantil, presidente do centro acadêmico. Fui vice-reitor da UEPB quando você estudou na UEPB. E fui presidente do sindicato por 3 vezes, do sindicato de professores. Assumi vários postos da administração da universidade, em pró-reitorias. Então, ao longo do tempo, e o tempo ajuda a fazer isso conosco, né? A idade também, a maturidade. E eu desenvolvi uma capacidade de dialogar, de ouvir, de transigir, de negociar. Mas negociar baseado em princípios, baseado em regras, muito tranquilamente. Eu não tenho a menor dúvida de que essa questão que envolveu a universidade com o governo do Estado, porque eu não traduzo a crise que existiu e vem ainda sem uma solução como uma crise entre a reitora Marlene e o governo do Estado. Eu acho que envolve a universidade. Houve em algum momento um atrito que em alguns instantes ela foi para o campo do verbo, onde em alguns momentos houve exageros. Foi pro campo do verbo por falta de verba. A verba estava na origem, a ausência dela. E isso, de fato, é uma questão que a comunidade universitária toda domina. Tem isso com muita tranquilidade. Você aprova ou reprova a postura da professora Marlene Alves nesse debate? Você aprova a postura dela durante todo esse conflito, essa crise? Olha, eu, na condição de assessor da reitora, estive ao lado dela em todos os momentos. A forma como nós tratamos as questões todas internamente, eu tratei como assessor e como também amigo e como aliado e em vários momentos também como subordinado hierarquicamente à reitora. Portanto, a mim não caberia aqui fazer um julgamento do que ela fez ou não. Eu estive ao lado dela em todos os momentos e estive apoiando, porque para mim a luta não era dela. Ela representava um pensamento, certo, mas e uma tentativa de resgatar o encaminhamento que ela fez, você assumindo, nomeado e assumindo, você encaminharia da mesma maneira ou mudaria em alguma coisa esse enfrentamento, digamos assim? Eu acredito que a história é outra, o momento é outro. Eu acho que nós amadurecemos nesse processo. A própria reitora, a professora Marlene, eu acho que o próprio governador já percebe a questão por outra ótica. Há mudanças no secretariado, eu acho que há mudanças até de leitura do quadro político. Você acha que foi boa a nomeação de Arson? A universidade, eu creio que sim. O professor Arson é um bom amigo da universidade. Não que o professor Afonso tivesse qualquer dificuldade. O professor Afonso estabeleceu, na condição de secretário, muitos convênios com a universidade, um diálogo permanente. Talvez tenha sido o secretário que mais dialogou com a UEPB ao longo dos últimos anos. Entretanto, a questão não é de diálogo institucional entre secretaria e universidade. A solução estava no campo financeiro. E o professor Afonso não tinha nenhuma articulação direta com essa questão. E a interlocução que foi posta foi entre a Secretaria de Finanças e a reitoria diretamente a reitoria da UEPB. Então, acho que isso criou algum tipo de atrito e de dificuldade, mas continuo entendendo que o problema se dá entre o governo do Estado e o UEPB. Se nós levarmos para o campo da pessoalidade, o governador e a reitora, ou a secretária e a reitora, eu acho que a gente minimiza o problema, porque o problema, de fato, diz respeito a uma norma institucional, a um direito que nós entendemos que a UEPB tinha e tem, e que é nesse ângulo que a gente tentou o tempo inteiro tratar o problema. Essa crise, a gente pode chamar de crise, entre o governo do Estado e a UEPB, politizou o pleito?
eu diria que praticamente não apareceu no processo eleitoral da UEPB. Algumas candidaturas chegaram a levantar essa questão em sala de aula, em algum debate, discutindo, mas ela não foi a tônica do processo sucessório. Acho que o processo sucessório, como um todo, o debate eleitoral na UEPB, ele se deu muito em torno da crítica administrativa à gestão. E do mesmo lado, nós apresentamos um reconhecimento daquilo que foi feito na universidade de bom, daquilo que, porventura, não tenha sido feito de bom, das falhas, dos erros. Essa gestão não encobre falhas, ela não se imagina perfeita. Portanto, eu assumi essa postura na condição de candidato, de representar um projeto, mas um projeto que envolve continuidade e mudança, porque nada na vida está estático. Então, a minha leitura do quadro da universidade hoje, pelo conhecimento que eu tenho dela, de todos os campos, me permite ter uma clareza muito grande acerca das dificuldades. E eu tenho uma permeabilidade muito grande à crítica. Eu não tenho dificuldade em debater com um estudante que entrou na universidade hoje, ou com o presidente do sindicato, ou com a diretoria completa, ou com a categoria em greve, ou com a assembleia de professores, ou quem quer que seja. Então, nesse caso, eu acho que esse tema não esteve presente essencialmente na campanha, a não ser em situações pontuais. Ô, Rangel, na eleição da Universidade Federal da Paraíba, a candidata mais votada, a professora Margarete, está sendo apontada como candidata de Ricardo Coutinho, apoiada por Ricardo Coutinho. Lá na UEPB teve algum candidato que recebeu a simpatia de Ricardo Coutinho também? Eu acredito que não. Agora, nós tivemos candidatos que de alguma forma, ao se apresentar, insinuavam de algum modo que teriam um apoio do governo do Estado. E algum deles está na lista tríplice? A lista ainda vai ser discutida pelo Conselho. Eu acho que era uma questão que ainda precisa ser... Não, os três mais votados? Necessariamente não. A leitura que eu faço é diferenciada. Porque o artigo 43 do Estatuto da UEPB diz que o reitor e o vice-reitor serão escolhidos em lista tríplice pelo Consune e Concep, são os dois conselhos superiores principais, em reunião conjunta e nomeados pelo governador. Ou seja, o Estatuto da Universidade, no seu artigo 43, não faz referência à consulta, mas a referência é clara que são os dois conselhos em reunião conjunta que têm o poder de formar a lista. Ao longo das últimas 6 eleições que eu acompanhei na UEPB, apenas em uma delas teve 3 candidatos. Portanto, a lista tríplice sempre foi completada por pessoas que não disputaram a eleição. Mas agora teve 4 candidatos, certamente eu acho que vocês vão dar um bom exemplo, tirando... A prerrogativa do Conselho, eu não posso adiantar qual a decisão, porque a prerrogativa do Conselho é de compor a lista. Mas se o Conselho fizer uma composição sem a presença de alguém que foi votado, vai justificar talvez uma ação do governador geral. Se o Conselho agiu assim, eu também posso agir. Não, eu acho que eu estou dizendo isso porque eu não posso adiantar apenas uma decisão do Conselho, porque, por exemplo, na última eleição a professora Marlene foi candidata sozinha, não teve disputa. E o Conselho compôs a lista com outros 2 nomes que não tinham participado da disputa. Agora tem mas apenas no sentido de não adiantar uma decisão que vai ser do Conselho, eu não posso me antecipar a ela. Mas no sentido da defesa da proposta, eu acho que é natural que o Conselho encaminhe a lista tríplice e que o governador tome a decisão de acordo com aquilo que ele achar conveniente. Professor Rangel, você foi acusado na campanha, ou o seu grupo foi acusado de ter contratado mais de 300 pessoas em cargos. Quando o senhor circulou um panfleto por aí, vocês teriam contratado mais de 300 pessoas em cargos comissionados para trabalhar nessa campanha, na sua campanha. E isso foi motivo de debate? Isso ocorreu realmente? Mandaram a mensagem? Quem disse isso não teve coragem de assumir. Mas saiu assim? Saiu panfleto sem assinatura, né? Nós tivemos, de fato, assim, acho que é uma questão importante para discutir na universidade. Eu tenho aqui exemplos, eu não quis trazer para cá, porque eu não vou propagandear algo que é um crime. Mas nas redes sociais como um todo, no Facebook e no Twitter, tem indicações claras de panfletos que foram distribuídos por alguma das chapas, nenhuma delas assumiu, mas certamente não foi a nossa. Panfletos apócrifos, com distribuição em porta na universidade toda, aqui em João Pessoa, em Campina Grande, em Patos, em Lagoa Seca, em Guarabira. E esses panfletos faziam uma série de acusações contra a administração e contra a minha candidatura.
nenhuma delas com um mínimo de sustentação. Aliás, se as pessoas quisessem acusar de qualquer coisa, deviam fazê-lo com documento assinado. Coincidentemente, aparece também, o mesmo conteúdo aparece em documentos de outras candidaturas. Mas como as pessoas não assumiram, seriam elas naturalmente que deveriam vir a público assumir isso. Agora, isso aí é uma mentira. Aí a palavra que cabe, de fato, é essa. Não houve isso na universidade. A universidade tem hoje aproximadamente 280 comissionados e tem 279 concursados para serem chamados. Não foram ainda porque não teve o concurso, o relatório final do concurso chegou à universidade para homologação pelo Conselho essa semana. O concurso foi realizado em 12 de fevereiro. 279 vagas foram oferecidas e preenchidas. Para você ter uma ideia, nós fizemos 2 concursos nessa gestão da professora Marlene. Esses 2 concursos representam mais do que foi feito, aberto em termos de vaga, em toda a história anterior da universidade. O único concurso público que foi feito após a estadualização foi para 60 vagas de vigilante em 1991. E a professora Marlene abriu o concurso para mais de 500 vagas para técnico administrativo e mais de 500 vagas para docentes em 7 anos. Então, agora, isso não existe. Agora, professor, essa denúncia... Existe um acúmulo de cargos em comissão em função de um crescimento grande da universidade. E você não pode realizar um concurso para técnico administrativo um atrás do outro. Para professor, você pode. Um departamento chama uma vaga, outra vaga. Para técnico administrativo, é preciso usar... acumular vagas e realizar um concurso grande. Agora, professor, essa denúncia é anônima, é isso? Essa é anônima, mas não é anônima a movimentação que o professor Andrade, me parece que o segundo mais votado, é isso, né? Nessa consulta que o professor Andrade tem levantado, de que inclusive vai à justiça pedir a impugnação de algumas urnas ou até mesmo o cancelamento dessa consulta que foi feita da UEPB. Ele fala em desorganização, fala em algum processo ali, até de fraude em algumas urnas nessa consulta. Isso não tira a legitimidade da sua indicação como o primeiro e o mais votado nessa consulta? Isso não enfraquece ou então de forma muito mais objetiva? Não dá discurso, inclusive, ao próprio governador Ricardo Coutinho para dizer, olha, se houve ali um processo de acusação ou de indício de fraude, não há que se respeitar ao pé da letra a história do mais votado? Eu acho que esse é o objetivo do professor ao fazer isso. Tentar do professor que perdeu a eleição. Sujar. Ele perdeu com... Ele teve 21% dos votos. Está acontecendo em Recife, no PT, tá bom? Ele perdeu com 21% dos votos, enquanto nossa chapa teve 50,57%. Ou seja, 30% pontos percentuais de diferença da nossa chapa para a chapa dele. Eu sei que tem um cenário da área do direito, não sei mais se tem alguém mais aqui. Todos, a bancada inteira. A bancada inteira da área do direito. O direito eleitoral, me parece que ele prevê o seguinte: ou você reclama na hora. É verdade. Ou você reclama na hora, ou a preclusão é isso. Eu sou psicólogo, mas entendo um pouco disso, já ouvi. O que é que aconteceu? É importante registrar isso. Não há absolutamente nenhum registro de ocorrência durante o pleito que questione o voto, que questione impugnação, pedido de impugnação de voto, pedido de impugnação de urna, qualquer tipo de formulação direta de denúncia acerca de qualquer procedimento do pleito. Tudo isso só apareceu depois do resultado. Não funciona assim. Então, me perdoe a franqueza. Eu acho que, para mim, a campanha acabou quarta-feira e a apuração acabou por volta de 3h30 da madrugada. Eu fui abraçar o professor Andrade e o professor Fábio. Andrade que você está falando. Eles aceitaram o abraço? Aceitaram, e foi sincero. Não foi tamanduá deles, não? Não, a parte deles eu não sei. Eu acho que porque ele está dizendo aqui que houve duplicação de votantes, até uma alimentação solidária existiu no dia da eleição. Não é isso é uma brincadeira. Amigo, comer em eleição, só não como agora nas eleições daqui, mas antigamente era bom demais. Era o boi da eleição, era bom demais. Eu acho o seguinte, eu acho que quem levanta esse tipo de tese... Mas aqui é ele que está dizendo. Só revela uma coisa, com todo respeito. Não tem preparação, não está pronto para assumir cargo absolutamente nenhum na esfera pública. Coisa feia, né? A universidade fazer... Porque a primeira coisa, isso nunca existiu. Isso de dizer duplicação, não houve duplicação de voto, não há prova disso. O que houve é, por exemplo, um aluno, um indivíduo é funcionário e é estudante da universidade. Ele vota 2 vezes. Ele não pode votar 2 vezes, porque a regra diz, ele vota como funcionário, como técnico administrativo. Mas você não pode eliminá-lo da lista. Agora, se você provar que ele votou 2 vezes, é outra história. Agora, dizer que a lista duplicada
Não existe isso. Eu não estou entendendo essa alimentação solidária. Isso não existe. Isso é uma Seria isso, hein, Marcos? Alimentação solidária. Solidária é cada um dando um pedacinho do céu ao outro, né? O que seria? Não, isso, as pessoas que trabalharam na eleição, os mesários, eu não sei como é que funciona hoje na Justiça Eleitoral Tem as quentinhas. geral. O pessoal que trabalhou como mesário nas eleições, nos parece, pelo menos assim, a princípio, que tinham direito, pelo menos, a receber um lanche na hora do almoço ou em outro horário. E o que houve é que os carros da universidade, os veículos oficiais da universidade, circularam nos lugares distribuindo para aquelas pessoas. É preciso respeitar a comunidade universitária, né? Achar que mais de 400 professores... Trocaram o voto porque... Mais de 300... Um eleitorado muito qualificado para participação para isso. Estudantes da universidade. Então, eu acho que quem faz isso devia respeitar um pouco a inteligência geral. Não merece ser reitor, Você está acompanhando ao vivo Conexão Arapuã, hoje entrevistando o professor Rangel Júnior, ele que é o mais votado nessa lista tríplice para a escolha do reitor da Universidade Estadual da Paraíba. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, você acompanha a entrevista com Estela Isabel Bezerra, vai estar aqui conosco, ela que é pré-candidata à Prefeitura da capital. Professor Rangel Júnior, de forma muito objetiva, você acha que o governo quebrou a autonomia financeira da UEPB com esse debate mais recente? O problema da autonomia da UEPB ele vem de 2010. Né? Em 2010, desde o governo Maranhão. No final do ano de 2010, nós tivemos um problema grave, é que no último dia de dezembro o governo deixou de repassar 1/10 da universidade. No último dia de dezembro, deixou de repassar o último 1/10, equivalente a aproximadamente 20 milhões de reais. Ao definir o recurso de 2011, o governo usou como critério, foi essa a informação que nós recebemos, usou como critério a média de 1/10 do ano de 2010, assim usou, segundo o governo, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa. E repassou para 2011 a mesma média. Qual é o problema? É que a UEPB só teve 11/10. Então, tá faltando dinheiro. Ou seja, você divide Maranhão 11 por 12. um 1/10. Você divide 11 por 12, então você diminui. Então nós tivemos já aí uma redução drástica no 1/10 do ano de 2011. E essa redução foi transferida novamente para 2012. Não se pode nem falar em redução. No caso, foi omissão de repasse mesmo. E havia uma negociação para ser repassada até o final do ano, em setembro. E em setembro eu cheguei a formular vários documentos como assessor da reitora, pedindo audiências e tentando negociar. O senhor Luzemar Martins, que é da Controladoria Geral do Estado, acompanhou esse debate com a reitora durante um bom tempo. O governo Ricardo Coutinho entrou já com a conta do governo passado. Pendurado. Exatamente. Já com a pendura. De 30 de dezembro. Estava dentro do 1/10. Mais ou menos o valor seria o quê? Aproximadamente 20 milhões. Então nós acumulamos esses 20 milhões. Esses 20 milhões transformou-se num prejuízo em dobro no ano seguinte, porque nós deixamos de tê-lo na base de cálculo para o ano seguinte. Entendi. Então nós perdemos esse e perdemos e mais outro pedaço. Então isso foi se acumulando ao longo dos anos. Então baixou, inclusive, o percentual que era usado na lei. Então a divergência, o governo passou a interpretar a lei de autonomia de um modo diferente daquilo que vinha sendo praticado ao longo dos anos. A crise é gerada a partir daí. Então é inegável, e inclusive a própria reitora chegou a declarar isso, que não tinha problema em rediscutir a lei. Agora era preciso primeiro cumpri-la. Essa é a frase que a reitora deixou clara em vários momentos. Assim, vamos cumprir a lei e a gente abre o debate sobre a mudança dela, mas não... O professor, foi esse o fator. Vê se a gente entende bem isso, essa matemática. Quer dizer que do governo Maranhão foram passados apenas 11 12 né? 11/10, tá certo? Quando o governo Ricardo Coutinho, ou quando o governador Ricardo Coutinho assumiu, então ele, eu diria assim, se aproveitou dessa falha e, com base nisso, ele repassou menos menos 1/10 do ano. Eu só não... É porque a média do ano anterior ficou prejudicada por conta de não ter sido repassado o último. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, mas ele pegou como se isso fosse, digamos assim, fosse o certo. E aí partiu para essa discussão. Esse valor menor passou a ser base de cálculo. A base de cálculo dos repassos seguintes. Então gerou de fato... Por que não pagou o fiado, que ficou dependendo, porque não pagou? A nossa leitura é que a dívida é do Estado, não era do governo, né? Não era do governador. Até porque foi no último dia do governo... Não tinha dinheiro para receber? Do governo no tempo do governador Maranhão
e permaneceu no tempo do atual governo. Dívida do Estado, assim que vocês interpretam. Né? Estou vendo aqui Quando eu assumir a reitoria, eu vou assumir o bônus e o ônus, né? Eu tenho que assumir os compromissos que foram feitos, de modo geral, do ponto de vista institucional. Não posso deixar de cumprir aquilo que foi programado institucionalmente, porque o cargo tem uma representação, logicamente, mas, acima de tudo, ela tem uma institucionalidade. Então, houve quebra, e você está dizendo que houve quebra e houve a manutenção dessa quebra da autonomia. No caso, houve quebra e coisa. Houve quebra Quebra e coisa. E aí, deixa eu reafirmar uma pergunta do Dr. Marcos. Você vai manter esse discurso, assumindo a reitoria, sendo escolhido, você vai reiterar esse discurso em relação à autonomia financeira? Porque para o governo, a gente está falando aqui, mas para o governo não houve quebra alguma. Aliás, até para o próprio autor da lei, o senador Cássio Lima, que esteve aqui conosco, disse que não vislumbrou quebra alguma da autonomia. Agora, essa explicação que ele deu é novidade. Eu não conhecia. Porque nós não sabíamos que tinha ficado uma pendura. E aí gostaram da pendura a gostar e calcular por baixo. Alguém foi esperto demais aí. Eu só não sei quem foi. Quem não foi. Em relação E o EPB se lascou. Em relação a manter a questão é a seguinte, cada pessoa, cada dirigente, cada gestor tem naturalmente a sua forma de trabalhar, seu método de trabalhar. Eu não posso repetir, eu vou tentar repetir todos os acertos dessa gestão, mas repetir de modo que você possa fazer crescer, fazer evoluir, aperfeiçoar ações. Né? O nosso comprometimento não é com palavras, o nosso comprometimento não é com gestos, o nosso comprometimento é com um projeto global, um pensamento que se instaurou ao longo dos anos na universidade e que eu acho que eu fui eleito muito mais por esse pensamento do que pela pessoa. Eu acho que nós começamos a mudar um pouco a cultura política na Universidade Estadual da Paraíba, no sentido de que as pessoas votaram, eu diria, em boa parte, se não a sua maioria, numa proposta. Ou seja, referendo, mesmo com 4 chapas de oposição contrárias, porque se nós formos ver a votação por segmento, isso fica muito claro. Há um referendo geral aquilo que foi apresentado como projeto. Agora, eu não propus repetir a professora Marlene, seria um absurdo. Eu repeti, nem em políticas, nem em ações pessoais. O que nós propusemos, claramente, para a universidade, aproveitando. É buscar aperfeiçoar aquilo que foi bom e corrigir aquilo que, porventura, não tenha sido. Aproveitando só o que o senhor falou aí, eu queria o gancho, o seu. Aproveitando o seu gancho, eu queria que o senhor desse uma explicação maior sobre a estratificação de quem votou no senhor, em termos de professor, estudante e funcionários, e também quais os erros que o senhor acha que vinham sendo cometidos e o que o senhor vai corrigir. Ok, em termos gerais, eu tenho assim, números brutos acerca, eu vou passar aqui números gerais acerca do processo de votação. Nós tivemos no meio dos professores aproximadamente pouco mais de 57% dos votos. Ou seja, dos votos totais de professores, a nossa chapa obteve mais de 57%. Dos votos totais de técnico administrativo, nós tivemos mais de 51%, 51,9%, mais precisamente. E dos votos totais de estudantes, nós tivemos 43,5%, se não me engano. Quando é feito a média ponderada dos 3 segmentos, nós ficamos contando com os votos brancos, porque na nossa, me parece que a legislação nacional já aboliu os votos brancos do cálculo geral de votos válidos. Mas na nossa legislação existia ainda, que era uma legislação de 88, a legislação interna da UEPB, uma resolução. Você vai mudar isso? Nós decidimos não mudar. Certamente, porque acompanhar a legislação nacional seria o mais correto, né? Então, propor a mudança ao Conselho, aperfeiçoar essa regra. Eu acho que tem uma questão de um estatuto, a universidade precisa ser dotada de um novo estatuto. Eu acho que acompanhe melhor essa questão da própria autonomia da universidade. Nós propusemos em carta-programa criar uma controladoria geral interna da universidade. Acho que a criação de uma secretaria ou de uma controladoria geral permitirá, sem dúvida nenhuma, aperfeiçoar mais todos os procedimentos formais da instituição. Mas é preciso deixar muito claro, as pessoas ficam alardeando aí, às vezes, querendo jogar fumaça sobre os olhos dos outros, dizendo uma auditoria do Tribunal de Contas estava na universidade. Agora, a universidade todos os anos passa por auditoria. Só quem não entende de gestão pública é quem fica alardeando esse tipo de coisa. A universidade todos os anos tem auditorias regulares do Tribunal de Contas e, às vezes, da Controladoria Geral do Estado.
Qual é o problema? Qual é o problema não? Qual é a questão central? É que até hoje não houve nenhum problema. Problema concreto, identificado. Vocês podem procurar ao longo da história desses últimos anos, desde a gestão, desde 13 de dezembro de 2004 até agora, a gestão da professora Marlene, ela é imaculada desse ponto de vista. Eu acho que todos cometemos erros, mas erros de escolhas, mas erros do ponto de vista moral, erros do ponto de vista da legalidade, do descumprimento. Isso aí é um discurso eleitoreiro que muitas vezes aparece, e aparece com o objetivo assim, bom, espero que as pessoas, mesmo apostando na ignorância de outros, a universidade respondeu para mim de forma muito clara que pensa. Deixa ele responder o que ele vai corrigir. Ele não terminou, não. Desculpa. Deixa ser apressadinho. Ele está pegando a doença. Eu acho que nós temos exatamente isso. Nós temos dois planos de carreira. Não, pode não. Agora, a universidade criou 2 planos de carreira para docentes e técnicos administrativos. E esses 2 planos de carreira permitiram atrair para a UEPB importantes quadros, tanto de técnico administrativo como de professores. Nós temos um caminho inverso feito por professores pesquisadores que, historicamente, saíam da UEPB para as federais. Nós não sustentávamos quase que nenhum professor doutor na universidade, porque eles entravam no concurso na UEPB e, com mestrado, faziam o doutorado e iam embora para a federal, ou para uma universidade federal. Hoje nós temos um caminho inverso. Professores das universidades federais do Pernambuco, de Campina Grande, de Alagoas, do Amapá, fazendo concurso para a UEPB e vindo lecionar na UEPB. Por quê? Porque eles vislumbram na UEPB hoje uma perspectiva de carreira acadêmica, uma perspectiva de construir uma carreira como pesquisadores, porque a universidade oferece condições. Que condições são essas? Uma carreira sólida, com perspectiva de crescimento, com avaliação. É o melhor salário do Nordeste, o maior salário do Nordeste? Nós tínhamos há 7, 8 anos o pior salário entre as universidades estaduais do país. Hoje nós temos um salário que é compatível com o das federais. Em algumas categorias ele pode oscilar para mais ou para menos um pouco, mas do Nordeste, do Norte-Nordeste, eu tenho certeza que o da UEPB é o melhor. É o melhor, sem dúvida nenhuma. E esses 2 planos de carreira precisam passar por ajustes. Precisam passar por ajustes. Agora, foram eles que permitiram construir esse modelo de universidade. Foram eles que permitiram a universidade ganhar, por exemplo, um prêmio Jabuti de ciência no ano passado. Foram essas carreiras que permitiram ao UEPB atrair mais de 20 milhões em recursos externos nesses últimos anos, em função de projetos que são aprovados. É expansão com qualidade. Então, exatamente, nós criamos 14 programas de mestrado onde não existia nenhum recomendado pela CAPES, que é a instância que organiza no âmbito nacional e que credencia os programas de pós-graduação. De 0, nós passamos para 3 doutorados com chance de ter mais um. A UEPB criou um modelo inteligente de formação de quadros. Um professor doutor, para ser formado, custa aproximadamente R$600 mil. Vejam bem a conta. O professor com mestrado, ele vai embora, seja para onde for, para qualquer lugar do país, fazer um doutorado. Entre a saída dele e a volta, 4 anos depois, a universidade gasta aproximadamente R$600 mil, entre salários, contratação de substituto, tá? Aproximadamente 600 mil. Com 600 mil, a UEPB, ao longo desses anos, está concluindo agora o primeiro ciclo, a UEPB vem formando com 600 mil 10 doutores. A 60 mil cada um. A 60 mil cada um. Por quê? Nós criamos um modelo que já existe no país. A UEPB atraiu, a partir de uma competência interna, de uma competência administrativa, logicamente, de uma visão institucional, criou 4 programas chamados de doutorados interinstitucionais, com a Universidade Federal da Bahia, com a Universidade do Estado de São Paulo, não é a Unesp, e com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um doutorado em Direito, um doutorado em Educação, um doutorado em Ciência e Ensino e Filosofia da Ciência, e um doutorado em Ciência da Motricidade. Esses 4 doutorados permitem à universidade formar 40 doutores com o preço que formaria, com custo que formaria 4. Então, esse é um diferencial. E isso vai criando um quadro de professores com a capacitação melhor na instituição, fortalece a graduação, fortalece a pesquisa, fortalece a pós-graduação, portanto a universidade passa a ser vista como uma referência também no campo da ciência para em todos os lugares. Nós recentemente registramos a primeira patente da história da universidade. Não existia. 2 servidores técnico-administrativos da UEPB registraram a primeira patente recentemente de um programa, um software importante, que a reitora inclusive chegou a oferecer ao ministro da Educação, que é para o Enem, por exemplo. É um software que visa corrigir redações, provas escritas. Fantástico, um desempenho fantástico que tem feito um sucesso enorme na instituição. Além de outros programas importantes, nós temos um núcleo de tecnologias estratégicas em saúde
que é um projeto do Ministério da Saúde, conquistado por um professor da UEPB, a partir de um projeto elaborado, um grupo de professores. Isso vai permitir criar em Campina Grande um laboratório de referência do Norte e Nordeste para certificação de equipamentos na área de saúde. Além disso, nós temos muita coisa importante acontecendo em todo o professor, e por que o processo eleitoral, o processo de consulta foi feito de forma tão arcaica, com voto em papel, eu ia pensando que tinha pelo menos a urna eletrônica, né? Com base numa instituição como essa, por que o processo de consulta foi feito de forma tão arcaica? A universidade é bom lembrar que parte da Europa, mesmo e alguns países considerados desenvolvidos, ainda fazem eleições nesse modelo. Né? A diferença em termos de segurança, ela é muito próxima de zero, a diferença que pode existir entre segurança do voto. Isso passado pelas pessoas que lidam diretamente com a parte da justiça eleitoral. Tanto é que a segurança da urna eletrônica é o voto em papel. Quando a urna eletrônica pode falhar, a garantia está no voto em cédula tradicional. Mas a questão é que quando a UEPB encaminhou o pedido, quando foi demarcado todo o processo e os procedimentos, quando foi encaminhado o pedido ao TRE, não havia mais tempo hábil para realizar com a urna eletrônica. A comissão, um grupo de 4 chapas, propôs ao Conselho Universitário e à Comissão Eleitoral que adiasse as eleições para viabilizar o uso da urna eletrônica. A Comissão Eleitoral fez uma consulta ao TRE, o TRE respondeu, tudo isso é documentado, dando conta respondendo, dizendo que não havia tempo hábil, que as urnas eletrônicas só poderiam ser viabilizadas após as eleições municipais, que toda havia uma determinação do TSE, por conta do sistema de mudanças em todo o procedimento das máquinas e do próprio sistema do software que trata com a eleição, não seria viável. Foi apenas por essa razão que as urnas eletrônicas... Até diria, né, porque no próprio Estados Unidos, por exemplo, ainda é o... Em alguns lugares. A Universidade Federal só fez, me parece, em João Pessoa, com a urna eletrônica. No restante... E mesmo assim foi até 4 horas da manhã a apuração, né? Deixa eu fazer aqui um registro, prestigiar nossos telespectadores. Foi 3h30. Prestigiar nossos telespectadores, então, os tuiteiros que estão acompanhando pelo Conexão Arapuã, tá aí na tela, eu acho que Ramon coloca aí na tela do Conexão Arapuã. É o Flávio Tavares, daqui a pouquinho, entrevista com Estela Isabel Bezerra aqui no Conexão Arapuã. Tem o Manuel Ventura, um abraço pro Marcelo Marques, o Russo Balboa, o Manuel da Costa, o Marcos Matias, lá de Cabedelo. E olha só, todo mundo, Cabedelo, Marcos Matias, tem aqui o Lula Marques também do Conde, acompanhando, o Laílson, esperando aqui também a entrevista com o Estela Isabel e João Pessoa, o Ítalo Vilarim. E tem perguntas aqui dos tuiteiros pro professor Rangel. Na verdade, esse tuiteiro se intitula aqui como Chapa 5, Comitê. E ela está fazendo a seguinte pergunta: o que é que o senhor acha? Não é nosso, isso aí é um fake. É um fake, é. Mas a pergunta é interessante, eu estou tomando mais pelo conteúdo. Professor Rangel, o que é que o senhor acha do envolvimento de partidos políticos com a administração da UEPB, como, por exemplo, o PCdoB da professora Marlene, caso o senhor confirmado o reitor da UEPB, o PCdoB do professor Rangel Júnior? Eu costumo dar respostas longas, né? Eu vou pegar 3 exemplos. Edvaldo Ó foi fundador da UEPB, da URNE. Saudoso Edvaldo Ó foi candidato a prefeito de Campina. Por um partido, logicamente. Ele não poderia ser candidato sem um partido. O professor Vital do Rego foi reitor da UEPB, foi candidato a prefeito de Campina. Ele saiu da UEPB como reitor, já era aluno. Em 82, ele se afastou da reitoria para ser candidato a prefeito de Campina. Professor Sebastião Vieira, professor Itam Pereira foi reitor durante 8 anos e saiu de lá para assumir a Secretaria de Educação em Campina Grande. Professor Sebastião Vieira, Thompson Mariz, saindo da universidade, ainda em processo na Universidade Federal, estava posto como pré-candidato em Campina Grande. Você está um trampolim. Só a professora Marlene que não pode, quer dizer, não há problema. Eu não vejo nenhum problema. Aliás, dificilmente as pessoas que têm alguma liderança na universidade não têm vínculos ideológicos ou vínculos partidários. Alguns escondem, essa é a diferença. A diferença básica é essa. E a diferença de quem assume isso de forma muito tranquila. Agora, não há mal nenhum em você pertencer a um partido político, eu acho o contrário, eu acho que isso é uma virtude. O mal seria se houvesse interferência, ingerência partidária no processo administrativo da instituição. Isso não há em absoluto. Então, não é problema em absoluto, não vejo, eu acho que dignifica o ser humano integrar um partido político, desde que aquilo faça parte importante da sua história. Eu acho que a forma mais elevada de militância política, sem dúvida nenhuma, é partido. Se os partidos no Brasil não têm uma tradição muito positiva, de modo geral,
eu pelo menos com muita honra pertenço a um partido que tem 90 anos, fez esse ano, que é o PCdoB, e que tem uma história que merece ser respeitada. Agora, o PCdoB não vai mandar na UEPB. Em absoluto. Não tem uma decisão da UEPB ao longo desses anos, e eu acompanhei de perto, uma decisão, uma discussão que tenha passado por qualquer fórum partidário. Porque a gestão é da professora Marlene e do professor Aldo. Em nenhum momento procurem quem quer que seja saber se a professora Marlene em algum momento consultou algum dirigente para saber o que fazer na UEPB. De forma alguma. Então, eu vejo como extremamente positivo na sociedade que as pessoas procurem se organizar em partidos políticos como forma elevada de militância. Acho isso normalíssimo. Tem uma coisa aqui que eu estou achando interessante. Na sua campanha, você, num determinado momento, ocupou o Teatro Severino Cabral, vendeu ingressos a R$10 e tocou violão, cantou, enfim, fez um show. Não fiz, não houve isso, eu tava rouco demais, não. Mas tem aqui uma foto sua, inclusive, com violão. É foto antiga. Bom, então. Mas tudo bem. Aí contam que nas vésperas a oposição foi até os órgãos. No dia. É verdade isso? E reclamou do preço. Como foi essa história? O não pode tocar, não, é? Escuta a história. A nossa campanha tem basicamente duas formas de arrecadação. Uma que são as doações individuais de todos os apoiadores da chapa, com cheques, com registro de doação, tudo lá bem feito. E nós, como nós temos um apoio muito forte dentro da instituição, nós fizemos eventos que pudessem arrecadar recursos. Não há nenhuma previsão sob impedimento disso. Então nós realizamos uma feijoada de adesão, onde as pessoas compravam o ingresso da feijoada. Tivemos uma peça teatral, onde os atores se articularam e deram, né, graciosamente, fizeram a apresentação da peça. E nós cobramos ingresso a R$10, que era para arrecadar fundos. E fizemos um forró também, chamado Forró Universitário, que foi feito também com cobrança de ingresso para arrecadar fundos para a campanha. O que é que aconteceu? A peça de teatro ia acontecer no Teatro Municipal Severino Cabral, e uma das chapas foi ao PROCON reclamar que nós não estávamos cobrando meia entrada. Isso. E aí o PROCON exigiu que a gente cobrasse a meia entrada. Foi feito um acordo. Mas aí, ao invés de você cobrar, você aumentou o preço para 20. Aí nós aumentamos o preço para 20. E aí alguns professores chegaram e disseram, eu quero pagar os 20, eu não quero pagar os 10, não, eu quero pagar 20, que eu quero contribuir com a chapa. Eu não sei se quem propôs. Quem foi que propôs? Eu não sei. Poxa, eu não sei, sinceramente. Como é que você sabe que foi uma das chapas? Não, eu sei que foi uma das chapas que foi para lá, porque a informação dada pelo PROCON é que ele tinha sido o representante de uma das chapas. Mas não fizeram nenhuma promoção dessa, não. Sempre uma briga boa, Campina. Eu não sei se eles foram para lá pagar meia. Mas ele disse que você deu uma canja. O senhor ia cantar? Não, eu não cantei, não. Eu estou muito rouco ainda do período da campanha, minha voz naturalmente não é essa. Mas já desde 2008 que eu parei de cantar. Quando tá com uma voz boa, o professor canta o quê? Canto sim, eu toco violão e canto, componho. Né? O professor não quer dançar, né? Com essa história da nomeação para o Parque do Governador, ele não quer dançar. Professor Rangel Júnior, vamos fechar aqui, alguma última pergunta para fechar, professor? Para a gente concluir aqui com o professor Rangel Júnior. Tião? Eu tenho uma pergunta. Fechar com o Tião Lucena, então. A professora Marlene continua candidata a prefeita de Campina Grande? Olha, eu estou há quase 3 meses completamente afastado dessa discussão partidária, da questão voltada para a candidatura da professora Marlene. Eu não conheço nenhuma opinião, nenhuma informação contrária acerca da candidatura dela. Não conheço, mas sinceramente, nem mesmo com ela eu tenho dialogado nesse sentido, principalmente nos últimos 2 meses, onde eu fui me dedicar exclusivamente à atividade de campanha, da campanha da reitoria, e não tenho participado de nenhum fórum, de nenhuma reunião, de nenhuma discussão acerca dessa questão. Então não tenho nenhuma informação. Ao que me consta, até os diálogos, as conversas paralelas que eu tenho com colegas, com companheiros militantes, não tenho nenhuma informação sobre desistência ou mudança em qualquer um nesse sentido. Até onde eu sei, ela continua candidata. Professor, só para entender, no começo do programa você falou que tinha votado em 2010 no governador Ricardo Coutinho, fez campanha para o governador Ricardo Coutinho? Fiz. Como dissidência, inclusive, do próprio partido. Eu acho que assim, nós... eu tenho uma tradição e uma relação política muito forte e as pessoas que me conhecem sabem da minha firmeza de defesa de tese e tudo mais. E em 2010, eu mesmo com um problema, isso eu posso colocar publicamente sem problema nenhum, mas eu contrariei uma decisão partidária e apoiei o candidato Ricardo Coutinho. Votei, fiz campanha, ajudei com ideias, com propostas, com algumas coisas. As pessoas da estrutura da campanha dele sabem disso. Tá, e professor Rangel Júnior, mais votado na consulta
na UEPB para reitor da Universidade Estadual da Paraíba. Para a gente concluir, professor, a gente está fazendo esse debate, mas me parece que a nomeação é só até dezembro. Quer dizer, o governador, se quiser esperar, ele esperaria até dezembro para escolher entre os nomes, não é isso? Porque a posse do novo reitor no dia 18 de dezembro. 13. No dia 13 de dezembro, ou seja, é muito tempo para ter paciência, ficar ansioso aí com essa expectativa, né? Mas esse negócio é tão longe, por que fizeram essa eleição agora, hein? Porque a eleição, essa é uma questão interessante. A eleição da UEPB sempre acontecia dentro das eleições municipais. Quando Campina Grande passou a ter 2 turnos, a primeira eleição que aconteceu da UEPB, ela aconteceu entre o primeiro e o segundo turno da eleição municipal. Isso gerou um problema enorme. Não tem nada com política. As campanhas se misturando, campanhas se misturando. E desde 2008 houve um bom debate no Conselho Universitário, e foi tomada uma decisão que a eleição seria antecipada para o primeiro semestre do ano, para evitar ou diminuir essa interseção entre a eleição municipal, que se dá em todas as cidades, logicamente, mas em Campina Grande, por ser a sede da universidade e o centro maior, termina por haver também uma interferência maior. Então foi nesse sentido que a eleição, desde a última de 2008, e as eleições foram antecipadas para o mês de maio. A última aconteceu em 14 de maio, essa em 16 de maio. Ok. Professor Rangel Júnior, muito obrigado então pela sua presença aqui no Conexão Arapuã. Obrigado, boa noite a todos vocês também, pela possibilidade de falar um pouco, discutir sobre a UEPB, que nem sempre aqui em João Pessoa, né, os espaços são tão generosos, mas eu agradeço, e boa noite também a toda a comunidade universitária da UEPB, e aproveitar para fazer um agradecimento aos nossos eleitores da Paraíba toda, né, de Campina Grande, de todos os campos, de João Pessoa, Guarabira, Araruna, Lagoa Seca, Cató do Rocha, Passo, Monteiro, que votaram, né, de forma muito significativa no nosso projeto, e parabéns também aos outros candidatos que participaram da disputa, né, com mais ou menos comprometimento, mas de modo geral sem nenhum problema que possa comprometer o pleito da UEPB. Ok, intervalo comercial. No próximo bloco você acompanha aqui Estela Isabel Bezerra aqui ao vivo no Conexão Arapuã. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Para as pessoas determinadas, o futuro não começa lá na frente. Ele começa agora. Inscreva-se hoje mesmo no processo seletivo 2012. Prova tradicional ou por agendamento. Mensalidades a partir de R$ 233 e descontos especiais em todos os cursos superiores e de menor duração. Toda a caminhada começa com um passo na direção certa. Dê o seu